Ei, pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolume. Estamos aqui para a gente poder conversar sobre essa semana emblemática, astrologicamente histórica, de carnaval, com eclipse solar no signo de Aquário, a eclipse solar anular do Sol, né, numa lua nova aquariana que acontece na terça-feira de carnaval, no dia 17, às 9 horas da manhã. A gente acorda com o eclipse aí, ó, bombando, né? Então, é uma semana de muita coisa acontecendo, de muito despertar, em que a gente vai ter que estar atento. É carnaval, a gente vai pular carnaval e tudo mais, né? Mas a gente não pode perder esse bonde aí, foi até que eu escrevi no final do texto, né? Esse bonde luminoso, mas ele é silencioso. Então, é um momento de eclipse que a lua, ela vai apagar o sol, né? Ela vai deixar só o anel de fogo em volta dela, porque é um eclipse anular, mas assim, é ela que está em evidência. Então, é o silêncio, é o interior, é a nossa alma, né? A transformação vai vir de dentro. Então, a gente precisa ter ouvidos para escutar, olhos para ver, né? Cabeça para poder captar todo esse insight aí, muita lucidez para poder conseguir enxergar esses despertares, né? Vão ser vários alarmes aí soando essa semana, nos despertando para esse novo eu que precisa nascer, para para a construção desse novo caminho, né? Então, é uma semana em que a gente vai se divertir, porque é carnaval, obviamente, mas é preciso estar alerta, né? O eclipse, ele reverbera por 6 meses, né? Então, esse é o start, esse é o pontapé inicial. Fique atento aos sinais que vão vir aí do futuro, tá? Porque eles vão vir e vão vir com força. A gente vem de uma lua minguando no signo de Escorpião, fechamento da lunação capricorniana, para a gente compreender todas as emoções que estavam aí bloqueando a manifestação da nossa realidade Capricórnio, emoções que estavam bloqueando Escorpião, enxergar isso, refletir sobre como nós deveríamos agir para poder fazer essa limpeza interior, né, essa depuração dessas emoções que estavam bloqueando, que elas já não têm mais sentido, né, porque elas estão presas em algum lugar no passado que a gente precisa ir lá e ressignificar. E essa semana a gente terá vários empurrões do céu para que a gente possa perceber, entender, ir lá, curar, resolver essas questões para a gente poder desbloquear o nosso caminho para o nosso futuro, né? Para que esse bonde aí que está prometendo muita prosperidade, felicidade, alegria, muita confiança no futuro, né? Que exige da gente também aquela velha história da confiança da entrega, né? Que seja feita a vossa vontade, que a gente reza todo dia, que às vezes a gente não vive isso na nossa vida, a gente sabe, a gente ora, né, nas orações que a gente faz, mas quando a gente precisa entregar, que a gente precisa confiar, né, em algo maior, a gente não consegue, porque o ego, ele garra ali, né, ele quer controlar. E aí agora, com esse eclipse que a Lua fica entre a Terra e o Sol, e com isso ela bloqueia essa luz do Sol, ou seja, bloqueia o ego da gente também, o controle do ego, né, para que a gente possa compreender como que a gente transcende esse ego para conseguir entregar e confiar. Então, uma semana incrível. E a gente ainda tem, gente, duas coisas acontecendo fantásticas essa semana, que é o encontro emblemático, histórico, astrologicamente histórico, de Saturno com Netuno, no signo de Áries, né? Eles vieram se aproximando no 2025, né? Fizeram várias aproximações, mas nunca ficaram conjuntos exatos no mesmo grau e no mesmo minuto, né? Então, agora no dia 20, na sexta-feira, pós-carnaval já, né? Na ressaca, o Saturno e o Netuno, eles fazem essa conjunção exata aí, às 13h52, não tô conseguindo ver ali direito. É um horário interessante que tá escrito aqui embaixo, tá? Às 13h52, eu acho. E aí, esse encontro, ele acontece num momento muito importante para a gente poder pavimentar, né, essa estrada que vai nos ligar a esse novo eu. Né, que a gente estava meio perdido ainda, sem saber a direção, e porque Netuno ingressou em Áries, ele falou, ó, coisa nova vindo aí, só que eu não sei te explicar direito o que é. Aí vem Saturno e fala, agora eu vou dar forma a esse sonho. Né? Então, a gente vai falar de tudo isso nesse vídeo, né? E é importante que você fique aqui até o final para você poder captar toda essa mensagem dessa semana que tá incrível, tá bom? Então, a gente tem, iniciando a semana, né? Ainda dentro dessa vibração da Lua que minguou no signo de Escorpião, né? No dia 16, porque a Lua Nova só acontece no dia 17, a Lua Nova aquariana, que aí dá início à lunação aquariana.
a gente tem Saturno, já direto no signo de Touro, fazendo uma quadratura para o Sol no signo de Aquário. O que é isso? Né? Aquário é regido por Saturno, Saturno que está lá no signo de Áries, e por Urano que está fazendo essa quadratura que está no signo de Touro. Né? O eclipse do dia seguinte vai fazer uma quadratura também, porque você está quadrando o Sol, e o Sol faz parte do eclipse, junto com a Lua, o Sol e a Lua também vão quadrar esse Urano no dia seguinte, no dia do eclipse, né? Ainda vai estar próximo ali daquela estrela fatídica, Algol, que todo mundo tem medo, lá no signo de Touro, né? E é importante a gente ficar atento para o seguinte, os eclipses, eles não são eventos caóticos, nem a gente precisa ter medo deles. Primeiro que eles se desenvolvem por 6 meses. O ápice deles é daqui a 3 meses ainda. Né? Nesse momento presente, para a gente tomar consciência dessa situação inconsciente que a gente precisa despertar. Né? Inconsciente por quê? Porque é a Lua que está em evidência. Né? Ela tampa o Sol, a nossa consciência. Ela tá entre a Terra, que somos nós, né? E o Sol, o nosso consciente. Nosso consciente. Então, o inconsciente está muito mais forte. A mudança, a transformação, ela virá de dentro. A força que a gente vai ter para lidar com as armas, né, o repertório que nós teremos para lidar com esse eclipse, ele virá de dentro, da alma, do que a gente já sabe, do que a gente já sabe, das armas que a gente já tem, mas que às vezes a gente não percebe que a gente já tem. Né? E esse Sol recebendo essa quadratura de Urano, que está no signo de Touro, acaba enfatizando essa ideia da precipitação das coisas que acontecem no eclipse, porque o eclipse, como eu falei, ele não causa eventos caóticos, ele precipita situações que estão já no limite. Então, se você está com o seu deverzinho de casa feito, no eclipse vai passar batido. Agora, se você está procrastinando, se auto-sabotando, se vitimizando, reclamando da vida, sem sair da sua zona de conforto, sem tentar coisas novas na sua vida, ficando nessa zona estagnada, esse eclipse vai rolar um furacão por aí. Entendeu? Ele vai ser realmente revolucionário. É um eclipse revolucionário, mas ele é altamente libertador. Libertador por quê? Porque ele vai precipitar, vai te empurrar, né, dali do precipício para você poder enxergar quais são essas zonas de desconforto e por que você está preso ali. Né? Então, esse primeiro despertar é justamente esse aspecto no dia pré-eclipse que acontece de Urano em Touro enviando uma quadratura para o Sol no signo de Aquário. Né? Falando assim, olha, é preciso renovar, é preciso mudar, né? É preciso despertar, que às vezes fica preso numa zona que é acomodada, que é confortável para você, nessa zona de desconforto, é muito mais arriscado, porque a casa está caindo. É muito mais arriscado você ficar nesse lugar que você não cresce, que você não evolui, que você não progride, do que você seguir para o novo, que você está com medo dele, ok, não tem problema. A gente vai resolver essas questões emocionais aí, porque não é a mente que está bloqueando tanto agora. O que está bloqueando agora são as emoções. Né? Então, aí porque pelo indicativo dos aspectos da semana, o que está bloqueando são as emoções. E aí o céu dá pra gente saídas para que a gente possa cuidar dessas emoções para que elas não bloqueiem a manifestação do nosso sonho. Entendeu? Então, a gente segue aí com esse despertar de que às vezes é mais arriscado ficar nesse lugar acomodado do que seguir na direção do novo. E para isso, o que vai ter que fazer? Nós vamos ter que cortar laços com certas situações na nossa vida, aí são várias. Aí você vai enumerar na sua vida o que está parado, o que está estagnado. É questão financeira? É questão profissional? É questão de relacionamento? É questão familiar? É questão de amizade? É questão espiritual? É questão de saúde? O que você se vitimiza? O que você reclama e não faz nada para mudar? Né? Você reclama do seu trabalho, do seu emprego? Você reclama da sua família, da sua mãe, do seu pai? Você reclama do seu irmão? Você reclama das relações na sua família, todo mundo briga, confusão, não sei o quê? Você reclama das suas amizades? Você reclama e não é grata? Né? Aí ligado à espiritualidade? Você reclama que você vive doente, mas também não cuida da saúde? Então, são justamente essas áreas, né, que você não faz nada e que você reclama e fica vitimizando, que o universo vai falar, olha só, desperta, meu irmão, tem que mudar, tem que fazer diferente para ter resultado diferente. Se você continuar tendo esse mesmo comportamento, a casa vai cair, né? A casa vai cair no sentido de quê?
você vai perder o interesse no seu trabalho, você vai acabar sendo mandado embora. Sua relação vai entrar numa zona de estagnação, vocês vão acabar virando irmãos, vai ficar uma porcaria, você não vai gostar e vai acabar surgindo uma traição, né? Aí vai forçar o fim daquele ciclo energético que não se alimenta mais, que não é nutritivo, algo que não te abraça mais, que você está arrastando ele ainda na sua vida. E esse eclipse, ele acontece em quadratura, né, com esse Urano no signo de Touro. Então, é tipo assim, é uma precipitação da precipitação. É o vai ou racha, né? É o vai ou racha no sentido de buscar uma abertura para renovação. Que se você não fizer por atitude, por consciência, que você precisa mudar aquilo, você vai sofrer as consequências de uma mudança forçada, como eu dei o exemplo aqui atrás, né, anteriormente. Então, se você não muda a relação, fica aquela mesmice, perde-se o interesse, acaba ocorrendo uma traição, aquilo é descoberto, porque é uma eclipse que vai trazer muitas revelações, né? E lembre-se, como eu falei, ele reverbera por 6 meses, então a coisa começa agora, ela vai ter um ápice daqui a 3 meses, e aí sim as coisas se revelam, as coisas vêm à tona, e aí não vai ter mais jeito, né? Não vai ter mais jeito que a gente tenta evitar agindo por consciência e não por consequência, né? Então, esse despertar é para isso, para a gente poder sair desses padrões viciados, estagnados, de questões emocionais e questões relacionais e questões profissionais que já não se sustentam mais, que o ciclo energético delas terminaram e que a gente fica agarrado nelas ali naquela zona, achando que é acomodado, zona de conforto e precisa sair dali para seguir em novas direções. Aí a gente tem um aspecto que corrobora muito com essa lua que mingua no signo de Escorpião aí, porque ele ainda está acontecendo na segunda-feira, no dia 16, e ainda está na vibração dessa lua minguando no signo de Escorpião, que é o Júpiter retrógrado no signo de Câncer, né, que vai lá atrás nas nossas memórias, nas nossas emoções do passado, né, para serem o que? Ressignificadas, porque ele vai fazer um trígono com o Mercúrio no signo de Peixes. Mercúrio é nossa mente e o Peixe são as nossas emoções mais profundas, lá a nossa alma. Então, ele vai lá atrás ajudar a gente a ressignificar, porque é um aspecto fluido maravilhoso, que é um trígono, né, e ele simplesmente flui, ele vai nos inspirar a ir lá no passado, ressignificar esse passado, para que essas emoções que estavam lá presas na nossa criança interior, na nossa infantilidade, nos nossos medos, inseguranças lá de trás e que a gente não precisa mais aqui, lembra que eu falei no vídeo passado? Medo, já não te escuto mais, né? Então, não devemos mais escutar medos, ecos do passado, né? Entender onde eles estão, onde nós estamos e onde nós queremos chegar, ou seja, eles estão lá atrás, eles existiram um dia. Hoje, eles não existem mais. Se eu trouxer eles para o meu presente, eu não consigo desbloquear meu futuro. Essa semana eu vi uma frase maravilhosa, né? Que é assim, se você continuar se definindo pelo seu passado, enquanto você continuar se definindo pelo seu passado, você não poderá ser alquimista, e aí eu acrescento, você não poderá ser um alquimista, né, um grande transformador da realidade, né? E eu ainda acrescento o alquimista do seu futuro. Então, enquanto você estiver sendo definido pelo que você viveu, se vitimizando, reclamando da vida, a dor, o azar, você não consegue ser, no presente, o alquimista, quer dizer, o mago, né, o manifestador desta realidade que vai gerar o futuro que você deseja alcançar no seu futuro. Então, esse aspecto é um aspecto de ressignificação para eliminação de crenças limitantes que te prendem ao passado e que você precisa eliminar para poder seguir na direção da renovação do seu futuro, desse novo eu que está nascendo. Um novo eu muito lindo, muito maravilhoso, que ele traz essa semana a mensagem da dissolução das camadas de tintas que a gente colocou, se modificando, né, para poder caber em situações, em relações, em profissões, em situações, para poder agradar as outras pessoas, né, para poder ser amado, para poder ser acolhido, para pertencer em algum lugar. E essas camadas de tinta vão ser dissolvidas. Por quê? Porque o Sol ingressa no signo de Peixes. O Sol sou eu. Peixes é aquele signo que dissolve, ele é a alma. Ele transcende o físico, né? Então, é aquele momento, o Sol ingressa no signo de Peixes ao meio-dia 51 no dia 18, né? Parabéns, piscianos aí. Mas esse ano, inclusive, quem nasceu antes do meio-dia 51 no dia 18 ainda é aquariano. Depois do meio-dia 51 já é pisciano, né? Então, tem essa dissolução do eu, do velho eu, né? Que semana passada vinha a mensagem, o velho eu tem que morrer para que o novo eu possa chegar na sua vida.
As coisas antigas e que energeticamente terminaram seus ciclos na nossa vida, a gente precisa desapegar delas. Lua minguando no signo de Escorpião. Para a gente poder abrir espaço para coisas novas surgirem na nossa vida. Como eu falei, se você continuar procrastinando, cuidar da sua saúde, seguir na direção da profissão que tem a ver com a sua vocação, buscar um relacionamento que o amor e que a paixão e que o companheirismo e que a parceria sempre estejam se renovando, né? As coisas vão minguar, a casa vai cair, né? As questões financeiras, a mesma coisa, né? Se você continuar investindo do mesmo jeito, querendo ganhar mais dinheiro, ou trabalhando da mesma forma, querendo ganhar mais dinheiro, não vai rolar. É preciso, e não adianta como eu falei, não adianta você sonhar com um futuro maravilhoso lá na frente, com prosperidade, com abundância, né, com felicidade, com relações harmoniosas, felizes, com a paz, e você não trabalhar para isso no presente, porque o futuro é construído no agora. Essa é a mensagem da lunação no signo de Capricórnio que aconteceu na semana passada com o Sol no signo quer dizer, da lunação toda que aconteceu em Capricórnio com o Sol durante toda essa lunação no signo de Aquário, né? Falando de passado, presente e futuro. Então, gente, é um negócio que a gente precisa fazer, a gente precisa organizar na nossa vida, essa sintonia entre o que eu penso, o que eu sinto, né, e o que eu desejo, e a vontade que eu coloco no mundo para poder conseguir realizar e manifestar aquilo que eu desejo, para poder sair daquela posição de reclamação e vitimismo na vida. Porque se você ficar reclamando e sendo vítima na vida o tempo inteiro, né, que é isso que esse eclipse traz pra gente, desperta, acorda, né, acorda, Alice. Não vai ter realização de futuro, nem prosperidade, nem tudo que você quer. Então é preciso fazer diferente, mudar, sair dessa zona de desconforto que ela está ruindo e que é muito mais arriscado ficar nessa zona do que buscar se movimentar para fora dela, mesmo com insegurança, medo com os medos do novo, mesmo que você não enxergue o próximo passo, porque é se movimentando, é caminhando que o caminho se abrirá. E os seus sonhos, o que você deseja, está logo ali na porta de saída da sua zona de desconforto, na sua zona de que você está acomodado. Se você se sair dali, você já vai encontrar já o caminho para os seus sonhos, né? É preciso fazer alguma coisa. Mesmo que você erre da primeira vez, mesmo que não seja certo, mas é preciso sair dali, né? Fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa por você, para você, né? Alinhando sempre essa ideia energética de pensamento e emoção para poder conseguir manifestar o que se deseja. Aí no mesmo dia da Lua nova no signo de Aquário, que estará em quadratura com Urano no signo de Touro, a gente tem Vênus em Peixes fazendo uma conjunção para o nó do norte no signo de Peixes, está em conjunção, né? Às 10h43 da manhã. E essa conjunção é muito bonita, porque vem depois dessa reverberação toda desse eclipse, né? E ele fala da confiança da entrega, como eu falei no começo do vídeo, né? Que a gente ora todo dia, né? Que seja feita a vossa vontade, e aí a gente não deixa Deus fazer a vontade dele, que a gente quer controlar. E aí no dia que acontece o eclipse, né? Que esse ego é eclipsado por essa lua no signo de Aquário, que é altamente mental, a gente desperta para essa ideia. Por que eu quero controlar tudo? Por que eu quero controlar o incontrolável? Né? Tem coisas que não são da minha alçada. Faça a sua parte, depois confia e entrega. Né? E entrega mesmo, solta, deixa acontecer. Né? Faz o que você tem que fazer. O que não pode é ficar parado, estagnado, procrastinando e achar que as coisas vão se resolver. Isso não pode. Isso é o que bloqueia o caminho. É fazer a sua parte e não ficar querendo que as coisas acontecessem para ontem. É respeitar o tempo do tempo, é respeitar que os processos, eles demandam etapas para acontecerem. E essas etapas demandam que a gente vá tirando essas camadas de tinta de cima da gente para a gente poder encontrar o nosso verdadeiro eu. Então, enquanto a gente estiver se escondendo atrás de situações ou de questões da nossa vida em que a gente tenta caber em situações, em relações, em profissões, né, fugindo da nossa vocação e da nossa essência, vai ficar cada vez mais difícil, né, a gente realizar aquilo que a gente sonha. E aí a gente tem, como eu falei, o Sol, né, ingressando no signo de Peixes ao 12h51 na quarta-feira, dissolvendo essas camadas de tinta. É um Sol em Peixes que vai evocar muito da gente, da espiritualidade, da sensibilidade, da compaixão, do auto perdão, que é muito importante para que essas dores e essas inseguranças sejam sanadas, né? Então todas essas questões são trazidas pelo Sol e pelo Sol ingressando no signo de Peixes, e a ideia de dissolver essas camadas que nos separam desse verdadeiro eu que nós somos.
né? Ilumina esse universo também ligado a essa espiritualidade toda, sensibilidade, né? E também a ideia de soltar o controle para que a vida se manifeste com mais fluidez e mais naturalidade, com mais verdade, né? Porque o Sol fala da minha verdade, né? E aí a gente tem, na sexta-feira, o encontro emblemático, astrologicamente histórico, né? De Netuno em Áries, com o Saturno em Áries, acontecendo às 13h52, e trazendo pra gente até um alívio. Porque, como eu falei, o Saturno, na semana passada, o Netuno ingressou em Áries. Aí ele falou assim, tem um novo caminho aqui, novos sonhos aqui, novos começos aqui. Só que Netuno, ele não entrega a direção, ele deixa a gente confuso. Porque é o momento da transição, é o momento em que você se joga para alguma coisa nova, que você segue, que você sabe que tem que seguir para alguma coisa nova, mas você não enxerga, tem um nevoeiro ali na frente, você não consegue enxergar o lugar que você vai colocar o pé, né? Onde você vai dar o próximo passo. E aí o Saturno ingressando no signo de Áries, fazendo essa conjunção também com o Netuno, ele dá forma a esse passo, ele dá forma a esse caminho, né? Eu não vou dizer que ele abre esse nevoeiro, né? Porque não é uma questão de dar forma ao caminho de uma hora para outra, mas de respeitar o tempo que esse caminho precisa e que esse processo precisa para poder ser visualizado. Mas ele já dá uma indicação, né? E esse momento ele não se trata tanto assim de clareza, mas de mais estrutura, mais segurança, né? De confiar no tempo do processo se desenvolver. O Saturno fala assim, olha, Netuno entrou aqui, ele botou uma névoa e falou que tem um monte de coisa nova acontecendo, né? Que você precisa seguir. Aí você ficou, né, cheio de coisa na cabeça e queria seguir nesse caminho novo, né? Tecnologias novas, né? IAs, questões marqueteiras aí, que tá todo mundo falando, como que você vende mais, né? Então você tem que seguir numa nova direção para esse novo eu não perder o bonde silencioso e luminoso, né? Luminoso que tem aí nesse eclipse em Aquário. E aí, mas ele não deu a fórmula, ele não falou para onde que a gente tem que ir, ele deixou a gente meio tonto. Então foi aquele momento, né? Porque Netuno é meio assim, né? Então a gente ficou meio entorpecido. Aí entra Saturno, aí Saturno fala assim, calma, pequeno gafanhoto, né? Já vamos aqui entender este caminho, né, para poder saber como que a gente vai seguir. Então ele vai dar forma a isso, ele vai dar forma ao sonho, ele vai dar forma à jornada, ele vai dar forma ao passo. Agora o que ele fala? Coragem, Áries, para dar o primeiro passo. Porque se você ficar parado ali porque você não consegue enxergar, aí fica difícil do Saturno dar a forma que precisa dar. Porque se você não anda, se você não dá o primeiro passo, como que as coisas vão andar? Então é caminho que o caminho se abrirá. E ter essa confiança, né? A confiança da entrega. Porque Saturno e Netuno acabaram de sair de Peixes. Essa confiança da entrega, confiança Saturno, entrega Netuno, né, tá muito forte. Então, ele ingressando no signo de Áries, agora incorpora isso no físico. Incorpora isso na sua cabeça, incorpora isso no seu coração. Não é só falar. Né? Confiança da entrega não é só falar, é viver essa confiança da entrega também. Né? E dar forma, né, o Saturno, e confiar que o Saturno vai dar forma a isso, e sabendo que não é uma ideia de clareza imediata, é uma ideia de confiar no processo. Né? Aí, gente, a gente tem no final de semana, no domingo, prepare-se, Júpiter e Vênus, os dois planetas benéficos, um chamado de grande benéfico e outro pequeno benéfico, que é Júpiter o grande, Vênus pequena, fazendo um trígono, que é um aspecto maravilhoso em signos de água. Júpiter retrógrado exaltado no signo de Câncer, com Vênus exaltado no signo de Peixes. Galera, é tipo como se o céu falasse assim, cara, muita coisa acontecendo, muitos insights, muitos despertares, muitos caminhos novos, um novo eu aí para a gente poder lidar, mas eu garanto, o céu está dizendo com esse aspecto, eu garanto, sinta a prosperidade chegando, sinta isso na sua veia, sinta isso nas suas emoções, confia e vai. Né? Então esse aspecto ele abre para isso, é uma atmosfera, até arrepio, é uma atmosfera imantada de encantamento, de magia, mostrando para a gente que o improvável é realizável, né? Desde que você entregue e confie, desde que você trabalhe, desde que você, aquela história, orai e vigiai, né? Desde que você vá lá atrás, Júpiter retrógrado no signo de Câncer, e ressignifique o seu passado, faça o seu dever de casa,
Dissolva essas crenças limitantes, siga na direção do novo, confiante, né? Essa atmosfera mágica, ela promete prosperidade, ela promete confiança, ela promete perdão, ela promete auto-perdão, ela promete proteção, né? Mas é a velha história, caminhe que o caminho se abrirá, né? E ele diz, dentro dessa perspectiva toda, mesmo que você não enxergue o caminho, mesmo que dê aquele frio na barriga, confie e vai. Né? Confia desde que você entenda que é preciso resiliência, confiança no tempo do processo, né? Essa ideia de entregar e confiar. Né? Então, é todo um movimento essa semana. Gente, eu não sei, mas eu acho que para ter uma outra semana como essa, tão importante assim, com tantos aspectos fortes e históricos dentro da astrologia, porque Netuno e Saturno, eles só vão voltar a se encontrar daqui a uns 28, 30 anos, né? Em outro signo. Nesse signo de Áries não encontra mais. É um novo ciclo começando para nós, para mim, eu enquanto pessoa, para o coletivo, para a humanidade, para o universo, para o mundo. Né? Então, esse ano de 2026, gente, vai ficar na história. Vai ficar na história, vai ficar na história de cada um e vai ficar na história do mundo também, né? E vamos rezar para que as pessoas saibam fazer e ter, fazer as melhores escolhas, né? E ter os melhores insights essa semana para despertar para esse novo mundo, para esse novo eu, para esse novo caminho e seguir nessa jornada de luz. Tá bom, meus anjos? Essa semana tá incrível. Não perca, gente. Vocês precisam receber esses insights de alguma forma. Né? Deixar que a sua alma receba e depois você sincroniza. Mas se abra ao novo. Só isso que você tem que fazer essa semana. Se abra ao novo e se liberte do passado. Corte vínculos que não estão mais vibrando energeticamente na sua essência e siga na direção desse bonde luminoso e silencioso dessa semana, tá bom? Ó, aperta a bolinha aqui em cima para você se inscrever no canal, dá um joinha aí pra gente, para o YouTube entender que esse vídeo também deve seguir para outras pessoas. Encaminhe esse vídeo para outras pessoas. Quando você se entregar, quando você se inscrever no canal aqui, aperta o sininho para você poder ser notificado sobre os vídeos quando eles são lançados, tá bom? Toda semana tem vídeo, com muitas coisas legais, interessantes, falando de muitas informações que podem te orientar durante a semana. De novo, envia para pessoas que você sabe que precisam dessas informações, que precisam desbloquear ou a mente, ou o coração, ou a forma de manifestar o que deseja na vida, né, na realidade da vida, ou que se vitimizam demais, reclamam demais da vida, que precisam desse despertar desse eclipse, né, que precisam estar conscientes desse despertar importante, tá bom? Visita o site www.astrolumine.com.br, lá tem muitas informações, tem o texto completo que também tem aqui embaixo na aba horóscopo, o vídeo também está lá completo no site, tá? Tem muitas informações de astrologia lá, curte a gente nas mídias sociais e eu estou aí para vocês, para tiragens de tarô, mapa numerológico, mapa astral, mesa de São Miguel Arcanjo, radiestesia terapêutica e transformacional, florais e muito mais. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, que também está aqui embaixo, que tá aqui, né? E também tá aqui embaixo no texto, tá bom? Ó, uma semana incrível para vocês. Desculpa aí que o vídeo ficou meio longo, mas era muito importante entregar todas essas informações aí para vocês, tá? Um beijão e tchau, tchau.